Olá a todos, estamos aqui hoje reunidos para mais um programa Conta-me. Desta vez mais uma cara simpática, bonita da nossa comunidade, uma jovem, na aparência, no espírito, não no papel, mas isso é o que menos importa, mas uma senhora que tocou muitas famílias, imigrantes, a maior parte deles também imigrantes, muitos pais, muitos alunos, muitos professores, e também, essencialmente, a sua família e os seus amigos. Por isso é que eu dou as boas-vindas à professora Manuela Duarte. Muito obrigada. Por ter dispensado esse bocadinho para conversar aqui comigo. Eu gosto muito de estar na presença da Manuela Duarte, às vezes nas compras, a correr de um lado para o outro, porque a Manuela, vocês vão acabar por verificar, é muito habilidosa, tem muitos dotes, para além dos culinários, dos decoradores, a vários níveis, e isso nós vamos ter a oportunidade de provar até ao final do nosso programa. Mas é aquela pessoa querida e que queremos aqui evidenciar aquele seu lado pessoal, mas essencialmente também o seu lado profissional, que não é preciso vir nos jornais nem ser publicado todos os dias, mas que por detrás das cortinas muito trabalho foi feito pela professora Manuela e que nós não temos conhecimento disso. Por isso, é um bocadinho com esse espírito e com esse objetivo que nós queremos fazer esse programa de hoje. Por isso, Manuela, Ok, muito obrigada. conte-nos, onde é que nasceu a Manuela? Eu nasci em Ponta Delgada e pronto, e vivia lá até aos 20 anos. Fui para o colégio, tinha 6 anos de idade, depois fui para o liceu. Mas tive realmente uma juventude muito envolvente, porque fazia parte do coral do Colégio São Francisco Xavier, depois vinha fazer parte do coral da Matriz e depois fui para... Ambos os pais são naturais de Ponta Delgada? Somos todos naturais, são todos naturais. E a Manuela tem mais dois irmãos, também todos nascidos em São Miguel e em Ponta Delgada. Exatamente. Então a sua primeira percurso e a nível escolar foi tudo em Ponta Delgada. Tudo. E aí também, depois fiz parte de uma capela clássica, porque tinha uma professora de piano, que era a Dona Carmen Mondier, que era muito, uma senhora que, pronto, conhecia várias línguas e era muito... Ela despertou um grande interesse pela música clássica. Que é que porque decidiram emigrar e vir para os Estados Unidos? Por razões, claro, por razões económicas, e também para nos dar... porque não, eu queria estudar, eu principalmente queria, eu era a mais velha, queria estudar e portanto para ir para a universidade não era assim muito fácil e depois os meus pais, tinha cá uma tia que estava sempre, irmã do seu pai ou da sua mãe? Irmã da minha mãe, e que estava sempre a encorajar a minha mãe para vir para cá. E então, pronto, acabámos por vir, eu não queria vir de forma nenhuma, eu tive um desgosto enorme de vir para cá, mas pronto, vim com os meus pais, viemos todos ao mesmo tempo e viemos para cá em 1968. E vieram para aqui, para o estado de Rhode Island? Não, fomos para Somerset, Massachusetts, para a casa da minha tia, onde lá estivemos há poucos meses e depois mudámos para Fall River e vivemos muito tempo em Fall River. Aliás, eu vivia em Fall River até vir para estudar para aqui, para Abrão. E como é que foi essa sua integração e da sua família aqui nos Estados Unidos? Pronto, quando eu cheguei, em princípio eu vinha para aqui com a promessa de vir estudar. E o meu pai tinha tido um contrato de uns indivíduos. O meu pai era serralheiro, mas também tinha um lado muito artístico. Ele fazia muitas coisas em ferro forjado, inclusivamente fez as portas do palácio do Marquês Giacomo Correia. Ele fazia muitas coisas, ele tinha muito interesse pelas artes. E então ele vinha contratado para vir para trabalhar numa companhia de ferro forjado, para aqui para os Estados Unidos. E eram 2 irmãos, era uma companhia pequena, e um deles faleceu uma semana antes de nós chegarmos, e o irmão decidiu fechar a companhia. Fechou a companhia e o meu pai foi para uma fábrica de peles, metida em água até aos joelhos. Ele chegava a casa com as mãos inchadas, com os pés inchados, foi muito duro. E eu então, claro, perante essa situação, a minha mãe era uma doente de asma e não começou logo a trabalhar quando cá chegou, e eu, uma semana depois, a minha tia disse, olha, é uma boa saída agora nesta situação, é ir para a fábrica. E eu fui para uma fábrica de costura.
Mas a minha ideia sempre era estudar e não estava muito na fábrica. Tive a sorte porque nessa fábrica havia duas moças, a Olga e a Lídia, que me ajudaram muito no serviço. Aquilo era um bocado difícil para mim na altura, portanto, eu quis logo estudar. Então fui estudar inglês, meti-me no Durfee High School, num programa que era, portanto, para alunos tirarem o high school à noite, tirarem o ensino secundário à noite, que é o equivalente ao GED agora. E eu fui para as aulas só de inglês, porque eu só queria aprender inglês. A professora não estava lá muito satisfeita quando eu lá cheguei, porque eu tinha muita dificuldade de falar inglês, e disse, não, eu não estou aqui para tirar eu já tenho um ensino secundário, eu só quero aprender inglês. Olha, não se preocupe comigo, até foi uma amiga minha que foi comigo nessa altura e interpretou por mim, eu só quero aprender inglês, diz-me ficar aqui. E ali fiquei. Ela até era portuguesa, era de descendência portuguesa, mas quem para mim me ajudou muito mais foi uma senhora irlandesa que também me ensinou dactilografia nessa altura no Durfee. E depois daí fui, e sempre a trabalhar na fábrica, eu ia à noite, trabalhava na fábrica e depois... A Manela não ficou para essa escola, passou depois... Não, depois passei para mais um ano para uma outra escola onde aprendi inglês intensamente com um professor muito competente de inglês. Nessa altura aprendi inglês e depois, para aprender inglês, para me preparar para ir para a universidade. E, portanto, tive dois anos na fábrica e depois já estava farta daquilo e tive uma oportunidade de concorrer para uma posição num banco. Fui para um banco e aí recordo-me plenamente eu pensava que ia trabalhar, eu tinha 4 anos de estar na América, pensava que ia trabalhar com portugueses, com a comunidade portuguesa, não? Meteram-me num computador, uma coisa enorme, que eu me sumia-me lá dentro, dei cabeçadas naquilo que era uma coisa... Lembro, o que me falei também foi uma moça muito, muito querida, que falava muito bem português, a Clio, que me treinou. E eu lembro-me também de um dia, estavam todos a rir e não estava bem a perceber lá no departamento e depois o que é que eu tinha feito? Tinha metido um depósito no computador de $500 por 5.000 e então o dono da companhia tinha telefonado ao gerente do banco a dizer, bem, eu agradeço muito vocês me enriquecerem, mas eu realmente acho que vocês fizeram... Isso não foi motivo para seres despedida? Não, foi motivo só para... Não, depois foram sempre muito simpáticos comigo. E depois, então, claro, fui chamada ao como é que se chama? Então, eu acho que nessa altura, Manela, que decidiste, não é isto que eu quero fazer. Eu sabia que estava ali temporariamente, porque eu gostava muito de crianças. Eu já tinha tido experiência com crianças. Eu era catequista em São Miguel também, e lidei muito com as crianças. O teu objetivo era ensinar. Eu queria ser professora, não havia mais nada. E quando a Manela quer uma coisa, a Manela tem que fazer. No geral eu sou um bocadinho teimosa. Mas ainda bem que é teimosa, por isso vamos saltar aqui e vamos puxar como é que a Manela chega à universidade. E depois no ano seguinte eu estava no banco e já fui para o BCC, para o Bristol Community College, part-time, tirar o meu associate degree. Estive lá 3 anos, porque se fazem 2 anos, mas eu estava a trabalhar part-time. Mas no entretanto, ao fim de 2 anos de banco, eu já estava farta daquilo e concorri para assistente professora numa escola que era a escola de nessa altura chamava-se Artwell Street School em Fall River, professora assistente, e porque havia aí um grande programa bilingue. E eu, trabalhei e gostei muito, mas aí já era outra coisa, já estava mais satisfeita. Mas aí continuava, foi o meu último ano, enquanto também acabava o curso no BCC. No curso BCC, enquanto estava no BCC, encontrei uma senhora que era a minha conselheira académica e também era Dean, não sei como é que se chama, Deão, parece-me que é a tradução em português. E ela interessou-se muito por mim e ajudou-me imenso a concorrer para várias universidades. Eu concorri e as duas foram 3, mas as que eu estava mais interessada era a Brown, ela é que me estava a interessar, porque para mim eu estava com muito receio, eu era muito introvertida, eu agora estou muito mais desenrascada. Também ao fim dessa idade, pois, é a idade que já está, agora já estou mais destravada. Mas portanto, era muito tímida, ela ajudou-me imenso e
encorajou-me para concorrer para a Providence College, que era a Universidade Católica, e para a Brown. E pronto, concorri, a senhora queria, mas eu não tinha carro, e aquilo tornava-se muito... Aliás, eu andava sempre a pé para todo o lado. Os meus pais tinham carro, mas o meu pai trabalhava full-time, trabalhava longe, e eu não havia poder, não tinha carro. E eu disse-lhe, olha, eles pediram uma entrevista na Brown. Isto é uma história que eu nunca me esqueço. E eu disse à Mrs. Dubin, eu não tenho carro, eu não tenho hipótese. Não há problema. Eu levo-te e fico no carro enquanto tu vais para a entrevista. E ainda hoje me comovo com isso. E então ela foi comigo e ficou no carro. E eu fui para a entrevista, fui aceite, mas eu fui aceite em ambos e eu queria ir era para o Providence College, porque no Providence College eu tinha bolsa de estudo completa, só tinha que pagar uma ninharia por ano. E na Brown? Mas na Brown eu tinha bolsa e empréstimo, um empréstimo de $2.000 por ano, que naquela altura, em 1973, era muito dinheiro. E eu fiquei cheia de medo, não queria ir. E depois também, eu sabia que a Brown era uma universidade assim muito especial, sabia, por exemplo, que o Onésimo... Mas Manal tinha sido uma privilegiada ter sido aceito nas duas universidades. Eu fui aceita em 3, porque eu também fui aceita no Smith College, numa outra universidade, mas até era só de senhora. Porquê a decisão então pela Brown? Eu decidi que ia para a Providence College, era a Universidade Católica, tinha também um departamento de português, eu ia para francês, aliás eu vim para a Brown para francês, mas eu também tinha interesse em tirar português. E então eu queria ir para a escola, para a Universidade Católica. Eu vinha à Brown, eu andava sempre com bilhetes. Alguém me deu bilhete, uma amiga minha, e vinha à Brown para o Departamento das Finanças e ia dizer, pronto, ia-me justificar, dizer que não, que agradecia muito o empréstimo, mas que realmente tinha... Daquelas coisas que naquela altura a gente pensa que eu pensava que tinha que falar com as pessoas para se entender, bem à moda portuguesa, vamos falar e entender aqui. E então vou de elevador, era no terceiro andar, saio do elevador e quem é que eu vejo? O Onésimo. O Onésimo pergunta-me, o que estás fazendo aqui? Eu disse, eu fui aceita aqui, mas eu não quero, expliquei-lhe. O quê? Pega-me no braço, mete-me no elevador. Tu se fores para o princípio tens de tirar teologia. Porque eu já tinha feito 2 anos, precisava para bacharelado, precisava mais 2. Ias fazer teologia, e esta universidade, vais renunciar, aqui tu podes tirar educação, os teus cursos, queres ser professora? Levaste logo, mas... Mas ele disse-me aquilo de uma forma muito, pronto, claro, muito simpática, muito motivadora e tal, e eu, automaticamente, pronto, eu já o conhecia da PAICO, conhecia da escola do Hartwell, porque ele fazia parte ele desenvolvia materiais para o programa bilingue lá, e pronto, aquilo, eu já sabia que ele era uma barra intelectual já naquela altura, e eu, pronto, ele tem razão, e eu fui-me embora. E pronto, e foi assim a minha decisão. Mas depois havia o problema da boleia, porque a bolsa de estudo não cobria ficar no campus. Eu tinha que ir para Fall River e vir todos os dias. Então, de manhã tinha boleia com uma amiga que eu frequentava a Providence College, ela deixava-me na Brown e depois era o problema da vinda para cá. Ele percebeu-se que eu não tinha boleia e automaticamente ofereceu-se e disse, não tens problema. Nunca me posso esquecer disso. Ele dava-me boleia todos os dias. Ia-me buscar ali perto da meia-noite à Biblioteca de Letras e trazia-me para Fall River. E pronto, foi a oportunidade que eu tive nesse ano. Depois, no ano seguinte, então, já me concederam, aumentaram a bolsa de estudo, aumentaram o meu empréstimo e eu fiquei no campus comecei mesmo a gostar. Adorei estar na Brown. Passando, Manuela, um pouco essa parte dos estudos, a Manuela, então, depois de terminada toda a parte de formação própria, qual foi a decisão da Manuela a nível... O que é que fez? Pronto, eu depois eu concorri para a professora de francês, porque formei-me em francês e em português, estava a concorrer para a professora de francês e português aqui no Hope High School em Providence. E tive uma chamada, porque no entretanto, isso é importante dizer, quando estive na Brown, trabalhei para part-time no Fox Point School, porque eu, quando iniciei o meu curso aqui na Brown, eu percebi-me que os livros eram um bocado caros.
Eu tinha papado uns trocos para os livros, mas depois percebi que não precisava mais. E eu revelei isso a um professor no departamento de português, que foi o professor Nelson Vieira, e ele arranjou-me um emprego part-time na escola de Fox Point, onde fui a trabalhar com uma senhora que estava a desenvolver materiais e eu estive a ajudar com coisas de tradução, enfim, trabalhava duas manhãs por semana em Fox Point. E então essa senhora depois convidou-me e iniciaram um departamento de formação de professores para estudos bilíngues e ESL, e inglês como segunda língua, e essa senhora convidou-me para fazer parte porque ela já me conhecia, ela tinha Tiveste nesse departamento a formar depois esse departamento passou para a Brown, e eu aí fiz formação de professores durante 13 anos. Aliás, fiz durante 15 anos, porque em 13 anos em regime de... Em que é que consistia a tua função, o teu trabalho? Muito resumidamente, porque, Manuela, nós temos que passar... Mas em que é que resumia esse teu trabalho? Formação de professores em várias partes dos Estados Unidos. E aí eu tive um grande conhecimento. Foi uma oportunidade excepcional, porque eu conheci... Viajava muito, eu ia fui para a Califórnia várias vezes, fui para Washington. Foi realmente uma oportunidade maravilhosa na minha vida, mas eu estava um bocado sobrecarregada, porque eram muitas viagens, e além disso eu também sempre tive o gosto de lidar com crianças, Pronto. E essa parte, Manuela, de tu também estás ausente e de teres que te ausentar e fazer essas viagens todas a nível profissional, também afastava-te um bocadinho da tua família, dos teus pais, dos teus irmãos... Mas foi fácil? Não, mas nessa altura eu até já morava cá, depois passei a morar aqui em Providence e depois vim para East Providence. Mas nessa altura, enquanto fazia isso, também tirei um mestrado na Brown. Portanto, logo depois de acabar o bacharelato, eu comecei o mestrado na Brown. Acabei em 68 e depois continuava a fazer esse tipo de formação de professores, sempre em regime part-time, que eu estudava, e depois, 3 ou 4 anos depois, fui fazer um outro mestrado na Universidade de Massachusetts em Boston, onde também foi uma grande oportunidade, e aí foi mais a concentração de formação de professores em inglês como segunda língua, e tive uma grande oportunidade de ter uma professora fantástica que depois, porque parte desse programa eu fui fazer um verão na Universidade de Cornell, e foi maravilhosa essa experiência, porque foi com uma senhora que era uma grande escritora e uma grande linguista, e que aprendi muito. Aqui fica a Manuela, que lutou muito, que estudou e que fez esse percurso, mas a Manuela, que é a irmã, que é muito querida pelos seus irmãos e que ficou sempre naquele lugar da sua mãe, e por isso é que eles hoje têm essa mensagem para si. Manuela, tu és uma irmã muito generosa e cheia de amor para nós. Na tua vida inteira tens sempre tido cuidado de mim e de Graça. Mesmo agora, depois da nossa mãe ter morrido, estás sempre a ver se estamos bem e felizes. Tu és uma pessoa mais afetuosa que eu conheço e tenho orgulho de chamar a minha irmã. Querida Manuela, tu és uma pessoa com muito talento. As decorações que fazes para mim e o Álvaro são lindas. Estás sempre pronta para ajudar-nos. Quando tu cozinhas, sempre fazes muita comida para nós levar para casa. Manuela, estás sempre no meu coração. É difícil de encontrar um irmão como tu. Eu realmente tenho uma ligação muito afetiva com os meus irmãos, mas eles também são muito bons para mim. São incansáveis.